Pois aqui vamos nós, né? 11 de maio. 11 de maio. 2026. Cara, faz 26 anos que o mundo ia terminar e não terminou. Você lembra? Quem passou pela virada do século lembra das histerias que aconteceram. O mundo vai terminar, não sei das quantas, no mundo digital, o bug do milênio, tantas e tantas outras coisas, né? E nós humanos que somos, continuamos humanos, que sempre fomos. Agora, a inteligência artificial, né? A discussão sobre nós vamos emburrecer, nós não vamos emburrecer, a nossa inteligência vai atrofiar, não vai atrofiar, né? O certo é que alguns vão andar bem, se bem souberem usar este instrumento, esta ferramenta que a humanidade produziu, né? 2001, uma odisseia no espaço, aquele começo gigantesco, bam, 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 e os humanoides se levantam e as guerras começam, né? Se batendo com pedaços de ossos e chegamos no espaço sideral e a vida anda, né? George Orwell, o Ministério da Verdade, né? O tacão, a polícia que oprime, a polícia que faz com que as pessoas caminhem no mesmo sentido, né? 1984. Karl Čapek, a revolta das salamandras, a guerra das salamandras, quando as salamandras se revoltam e tomam conta do mundo e mudam os papéis, né? 1930, Orwell, 1948, a cultura vai mostrando como nós somos, vai projetando aquilo que somos, né? Admirável Mundo Novo. Mary Shelley, com Frankenstein. Nós vamos sendo projetados como humanidade. A pergunta que fica é simples. De que modo a dominação opera sobre massas humanas e como essas massas andam? Ao sabor daqueles que as dominam. The Wall, Pink Floyd, quando mostra aquela horda de cabeças formatadas e lá pelas tantas ele diz: Hey teacher, leave kids alone. Deixa as crianças em paz, professor. E elas caindo nos moedores de carne, sendo destroçadas, a cultura. Diana Pequeno canta, né? Que um dia haverão homens no céu e deuses na terra, né? E assim vai. A cultura vai nos fazendo isso. A pergunta é: de que maneira esta dominação opera de forma eficiente? E a discussão que se estabelece em determinados momentos da humanidade é isso, né? Como a consciência é capaz de gerar condutas e como a consciência é capaz de ser moldada e estruturada a partir de ações que são ações ambientais, que condicionam, que dirigem. Eu acredito que aquela tropa dócil, aquela tropa que anda com prazer, ela tem uma capacidade de fazer perdurar a dominação, porque o prazer, ele traz felicidade, né? Eu não tenho contra quem me mexer, contra quem me mover. Já a opressão, não, a opressão explícita, ditatorial, o Ministério da Verdade de Orwell, ele tem uma cara, ele tem uma feição, uma face. Mesmo que no mundo do prazer, da opressão, da dominação pelo prazer,
esta cara exista, dificilmente contra ela as pessoas se movem. Ao contrário, se moverem, se movimentam no sentido de protegê-la. Quando eu olho para o meu rosto aqui nesta maquininha que eu falo para vocês, veja que prazer as redes sociais trazem para as pessoas, como elas nos impedem de ficarmos solitários. Ou melhor dizendo, como é que ficamos solitários no meio da multidão? Isso é prazeroso, portanto, as pessoas defendem esse negócio. E tem que defender, porque isso aqui é um avanço da humanidade. A pergunta é, aonde isso vai nos levar? Esse final de semana sai uma pesquisa mostrando que os pais não leem mais para os filhos, né? Portanto, eles não dividem experiências, eles não pensam sobre o mundo, eles não constroem sobre a existência, né? Que filhos serão esses? Aqueles que basta ir numa praça de alimentação de um shopping, uma família, pai, mãe, 2 filhos, cada um com seu próprio celular, né? Com o seu próprio embotamento, com a sua própria solidão na multidão. E a literatura alerta, porque a literatura boa, a literatura, ela trata sobre nós, humanos, projetam. Que mundo é esse? Que distopia nova virá a partir da inteligência artificial? Eu tenho a convicção de que essas coisas, elas produzem classes de pessoas que sobreviverão, sim, como, vamos usar uma expressão antiga que muita gente na filosofia moderna não curte, né? Como sujeitos da sua caminhada, né? Eu acredito nisso. Acho que o sujeito sobrevive. Mas tem uma horda. Tem uma música gaúcha que é Poncho Molhado, que fala sobre um gaúcho tropeiro que conduz a tropa. A tropa segue devagar, mirando ao longe, e nem pressente que o seu fim é um matadouro. E o gaúcho, entristecido, se dá conta. Ai, ai, que o bicho tem alma sobre o couro. Aos poucos nós vamos percebendo essas tropas que vão sendo guiadas para lá ou para cá, com o prazer do pasto que os alimenta na caminhada, mas com o destino certo, que é o matadouro. Quem andará na tropa? Quem conduzirá esta tropa? Uma coisa é certa. Quem abandonar o mundo da cultura, a capacidade de pensar a humanidade, de se pensar e repensar e dominar a instrumentação que a genialidade humana produz, será tropa. O boi é bicho, mas tem alma sob o couro, diria o gaúcho, e os olhos fincados no horizonte, sempre disse o tropeiro. Podemos buscar no caminho que buscarmos. Matrix, maravilhoso, Matrix. Tem que ser assistido e visto. Quem somos nós, quem seremos nós, que distopia viveremos nesses tempos. A dominação pelo prazer é a dominação que se pereniza, que se reproduz, que se legitima pela própria dominação. Tem gente que acha que essas coisas não existem mais, que esses pensamentos são coisas dinossáuricas. Bem, dinossauricamente veio eu aqui no 11 de maio de 2026, mais ou menos 5h15, 5h20 da manhã, para dividir com vocês um pensamento. E não me queiram mal por isso, não me queiram. É só uma reflexão. Acho que pensar
não nos deve fazer culpados. Boa semana.